Fala pessoal, ó, aqui mais uma vez o Sil aqui com o candidato Gustavo, não é o Gustavo Lima, mas é o Gustavo Cardoso, certo? Não é o cantor, mas é um personal, né? Trabalha como personal, certo? E aí, fala aí o número do pessoal aí, pô. Meu número de telefone é 22 99 726 5891. Só entrar em contato, gente. Mais uma vez. 22 99 726 5891. Pronto, quem quiser o personal, fala com o Gustavão. Bom, pessoal, mas o objetivo aqui do vídeo é o seguinte, olha só. Gustavo vai me ajudar aqui nesse vídeo. Estamos aqui no parque, tá? Estamos aqui na primeira, segunda, terceira, quarta, na quinta baliza, tá? Tem uma galera que tá treinando, ó, certo? Vamos fazer baliza aqui e o percurso. Qual é o objetivo do vídeo? É mostrar alguns pontos de referência no qual você vai ter que manter o carro alinhadinho dentro da baliza, tá? E principalmente no percurso, porque tem alguns internautas aí na internet que tá me perguntando assim, Sil, ou quando me vê, né, pessoalmente aqui no parque, dia de prova e tal, treinamento, me pergunta assim, ô Sil, me responde uma coisa, como é que eu faço para poder deixar o carro alinhado quando estiver indo no percurso, na baliza? Então o objetivo do vídeo é isso aí, mostrar alguns pontos de referência, tanto na baliza quanto no percurso, tá bom? O Gustavo permitiu ser filmado, já entrou, ele já fez o banco, espelho, cinto, como de costume, né? E aí, ó, já ligou o carro, e aí ele vai fazer a baliza, vamos lá, Gustavão, mostra aí, ó, seta pra direita, já passou a primeira marcha, vai liberar o freio de mão e vai aquela olhadinha pra fora, isso aí. E aí ele vai marcar, né, como vocês veem no canal, primeira baliza ali na portinha ali de trás, ó, no vidro ali de trás, certo? Então sempre devagarzinho, ó, tá fazendo o controle de embreagem, freio. O vídeo, pessoal, vai ficar um pouquinho extenso mesmo, tá? Então aqui, ó, primeira baliza que ele já tá vendo, olha lá, olhando pra baliza. Lá na porta de trás, no vidro, quase sumindo, certo? Foi lá, Gustavo? Quase sumindo? Foi. Mostra lá pro pessoal lá, quase sumindo lá. Olha lá, ele vai mostrar aí pra vocês, ó. Tá aqui, ó, quase sumindo aqui, ó. Tá vendo? Esse é um ponto de referência. A baliza, certo? Vamos lá. Vamos prosseguir. Engatou a marcha ré, bem suave, pra marcha não arranhar. Vai girar o volante todo pra sua direita. Isso aí. E olhando o retrovisor interno, tá? Ele vai ter que achar a terceira baliza ali, ó. Do ladinho do ferrinho do encosto de cabeça, tá? Sempre aqui do lado de fora, tá, pessoal? Não é do lado de dentro, não. Aqui, ó, desse lado de cá. Então ele tá olhando, ó. Qual é a terceira baliza, assim, ó? Aquela terceira lá, perto do meio fio, ó. Olha lá, terceira lá. Na visão dele, ó. Ele vai colocar lá, terceira baliza, ó. Do ladinho do ferrinho, certo? Que é aquela lá no cantinho lá, ó. Isso aqui, isso aí. Olha lá, vai achar. Achou. Isso aí, vai girar o volante todo para sua esquerda. Automaticamente a seta desarma, né? Ele tem que voltar a seta para a direita, porque lembrando que entrando, a seta é sempre para a direita. Saindo, seta sempre para esquerda. E aí ele começa a olhar o retrovisor interno e externo, ó. Olha lá. Ele começa a ver aqui a baliza, ó. Olha lá. Segura um pouquinho, Gustavo, ó. Ele enxergou a baliza, pessoal. É um grande sinal que a baliza tá certinha. Ele não vai queimar essa faixa amarela aí, que tá um pouquinho apagada, tá? Na verdade a faixa tá, né, debaixo até das folhas ali, tá? Mas tem uma faixa aqui, tá bom? Tem uma faixazinha. E aí, ó, ele vai ter que chegar o carro um pouquinho mais pra trás, ó, olhando, ó, fazendo controle sempre de embreagem e freio. Chegou, ó, vai mais um pouquinho, ó, sempre olhando. Olha lá, chegou o máximo, ó. Olha lá, chegou o máximo lá atrás, tá vendo? E aí ele já vai, ó, jogar a primeira marcha, vai girar o volante todo pra sua direita. E aí é que tá, qual é o ponto de referência? Eu vou dar 2 pontos de referência, tá? Baliza do meio. No meio desse quadradinho aqui, se o seu carro tiver esse quadradinho aí, top demais. Se não tiver, é aqui na marcha, ó. Então, o que o Gustavo vai fazer, ó? Ele vai jogar o rosto um pouquinho pro lado. Vamos lá, Gustavo. Isso aí, ele vai jogar o rosto um pouquinho, pode fazer isso, ó. Quando chegar lá no ponto, ele vai parar, ó. Isso aí, ó. Sempre cautelosamente, tá? Controle sempre de embreagem e freio, certo? Olha lá, controle sempre de embreagem e freio. Isso aí, ó. Chegou, parou, ó. Ponto morto. Freio de mão. A seta já desarmou, não tem problema. Isso aí, liberou os pedais. Olha lá, pessoal, ó, o ponto de referência, ó, a baliza do meio, olha lá, ó, certinho, ó. Tá vendo? Ela tem que estar centralizada certinho aqui, ó. Como se pegasse uma caneta aqui, ó.
colocar isso aqui assim, ó. Ó, vou colocar a caneta aqui, ó. Ela vai ficar certinho ali, ó lá, na caneta, ó. Deixa eu acertar aqui a caneta um pouquinho torta. Opa, aí. Olha lá. Como se estivesse certinho lá, ó. Tá vendo, ó? Na caneta, tá vendo? E aí a marcha aqui é a mesma coisa, ó lá, ó. É só você subir o olhar, ó. Fazer isso, igual eu vou fazer aqui, ó. Olhou, ó. Isso aí, ó. Tá certinho lá, ó. Certo? Ponto de referência. Entrada da baliza pro carro ficar certinho. Sempre aqui. Beleza? Vamos lá, Gustavo. Vamos lá, vamos. Aí agora o Gustavo ele vai sair, ó. Seta pra esquerda. Ah, não, peraí. Vou mostrar o outro segundo ponto, né, pro pessoal lá no painel, tá? Qual é o outro segundo ponto, Sil? Tem aquele quadradinho e tem ali, ó, o número 160, ó. Número 160 ali, ó. Deixa eu dar um avanço aqui, ó. Aqui, ó. O número 160 aqui do carro, ele tem que estar na direção, né, da baliza, ó. Então mostra aí, Gustavo, assim, um pouquinho na sua visão. Vê se o pessoal vai começar... O pessoal vai entender um pouquinho. Faixa um pouquinho se tiver muito embaçado. Isso, ó. O número 160, ele tem que estar na direção da baliza. Se ele tiver, o carro tá certinho dentro da baliza. Fechou? E aí, ó, tá certinho. Agora deixa eu mostrar lá fora, Gustavo, pessoal. Né? Vou mostrar lá fora. Segura aí. E aí, ó, como é que o carro ficou? Ó, tá vendo? Ó? Baliza com baliza, ó, certinho, ó. Tá? Marcar sempre naquele ponto lá. Ó. Aí, ó. Certinho. Aqui a faixa aqui, ó. Deixa eu tirar um pouquinho dessa coisa aqui. Ó. Eita. É muita folha, pessoal. Ó. Um pouquinho mais apagada mesmo. Mas um pouquinho apagada. Aqui a faixa, tá vendo? Um pouquinho meio apagadinha, mas tem a faixa, tá? Mas se ficar nessa distância aqui, ó. Na distância de um pezinho aqui, ó. Ó. Top demais. E aí, ó. Carro de frente. Aqui, ó. De frente, tá vendo? Ó, baliza, ó, baliza com baliza atrás, retrovisor sempre tem que estar dentro, tá? E aqui, ó, o símbolozinho lá, Fiat, ó, aqui, ó, vou centralizar no meio aqui certinho, ó, isso aí, ó, esse símbolo aqui da Fiat aqui, lá dentro ele tá lá no quadradinho, certo? Tá lá no quadradinho, lá em cima, tá bom? Aqui, ó, do ladinho, ah, tá certinho o carro, ó, carro sempre no meio, ó, top, ó, isso aí, ó, e agora... Vamos partir para a saída. Vamos fazer a saída, Gustavo. Certo? Isso aí. Segura aí. O pessoal vê o Sil colocando o cinto também. É a segurança, né? Top demais. Vamos lá. E aí a saída? Vamos lá. Seta para a esquerda, engatou a marcha ré. Liberou o freio de mão. E aquela olhadinha básica para fora, certo? Vai fazendo o controle de embreagem e freio. E vai o máximo lá atrás, sem encostar, tá? Olha lá, sempre olhando, é bom sempre olhar, tá? Porque muitas das vezes tem retrovisor, igual esse nosso aqui, ele tem grau. Ele parece estar longe, mas está pertinho, ó. Chegou o máximo lá, ó, top, ó, certo? Passou a primeira, girou o volante todo. E aí, quantas olhadas, Gustavo? Fala pro pessoal que tem que olhar para fora, quantas olhadas? Várias vezes. Várias vezes, certo? 3, 4, 5, 10, 20, 30, certo? O máximo que der. Então, ó, ele vai movimentar o carro um pouquinho, ele movimenta o carro e para, mas ele continua olhando para a baliza. Por quê? Para a frente do carro não bater lá. Isso é um ponto estratégico, ó. Olhou e ele olha para a baliza, ó. Sempre avançando. Se for bater, é outro procedimento que aí nas próximas aulas eu falo para você, ó. Olhou. Aí agora ele vai marcar esse ponto aqui, ó, no meio da porta. Porque aí, ó, fica certinho para ele poder alinhar o carro aqui. E aí, ó, marcou, girou tudo, seta desarmou. Não tem problema, quando ele virar o volante todo, ele arma de novo para a esquerda, porque ele continua saindo, certo? Aquela olhadinha crucial, tem que ter essa olhadinha para fora, tá? E aí, agora, segura um pouquinho, Gustavo. Aí, agora que vem, ó. Sil, como é que eu vou manter meu carro alinhado aqui fora? Né? Me dá um ponto de referência aí. Eu vou te mostrar 2, tá? Tem mais, né? Mais 2 aí para ficar, né, na história aí para vocês. Vamos lá. Ele vai olhar aqui, ele vai encontrar aqui nesse retrovisor as 3 balizas lá atrás, tá? Vamos lá, Gustavo. Ó, ele tá olhando, fazendo um controle de embreagem, freio sempre devagarzinho. E eu vou mostrar aqui, ó. Olha lá, na visão dele, ó. Olha lá, ele viu uma baliza, ó, uma. Aí ele vai ver a outra, ó. Olha lá, 2. E a terceira, de novo, ó. A terceira. Chega mais um pouquinho para poder alinhar o carro, certo? Mais um pouquinho, vamos lá. Isso.
Isso aí, para poder alinhar, ó. Parou. Aí parou, ó, ponto morto, freio de mão, desliga a seta e alinha as rodas. Uma volta e meia. Beleza. Essa uma volta e meia, pessoal, tem aí no canal, tá? Se você for aí vendo os vídeos, tem como girar o volante uma volta e meia, tá? Para poder manter as rodas alinhadas. Libera os pedais. E aí, olha só. Encontrou as 3 balizas lá atrás, tá? É aquelas balizas lá de trás, tá bom? Ó? Olha lá, 1, 2, 3, tá? Qual é o outro ponto de referência? Você tá vendo essa primeira baliza aqui, ó? Ó, vou desviar aqui um pouquinho, ó. Essa primeira baliza que você marca aí, quando você vem pra frente. Então, essa primeira baliza, ela tem que estar atrás da outra do meio. Olha lá, ó, olha lá. Tá vendo? Se ela tiver atrás, certinho, tá vendo? Ó, na visão do motorista, o carro tá alinhado. Mais um ponto de referência, tá vendo? Para o carro ficar alinhadinho aqui, ó, certinho. Agora, eu vou mostrar para vocês mais um ponto que esse é infalível. Esse não tem como dar errado, tá? Qual é o outro ponto? Olha aqui, ó. Você tá aqui, ó, na visão do motorista. Mostra aí, Gustavo. Na visão do motorista, ó. Você tá aí. Se você perceber aí, na frente, tem o quê? Olha a torre lá atrás da árvore. Tá vendo lá? Ó, olha a torre, ó. Tem uma torre ali, tá escondidinha lá, mas dá pra ver um pouquinho, ó. Aquela torre lá, ó. Tá vendo? Aquela torre ali, pessoal, ela tem que estar no meio aqui do volante, ó. Na visão sua. O carro vai estar alinhadinho. Tá certo que algumas balizas, né? Algumas balizas aqui, a árvore vai tampar um pouquinho, mas tem como você ver um pedacinho dela, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, tá? Mas dessa baliza onde nós estamos aqui, da quinta baliza para frente, você consegue ver ela nitidamente, tá? Então, colocou ela no meio do volante ali certinho, não precisa nem olhar aqui na lateral, tá? Não precisa nem olhar, é só olhar, fixar o olhar lá. Mais um ponto de referência, porque o carro vai ficar alinhadinho aqui na frente e você não vai o quê? Queimar a faixa amarela, né? Tem uma faixa amarela aqui, né? Ali, ó, vou mostrar ali, ó, a faixa amarela ali, ó, um pouquinho apagadinha ali, ó. Tá vendo ali, ó? Tem uma faixinha amarela ali, ó, na frente daquela baliza ali. E aí você não vai queimar o pneu, né? E não vai ficar reprovado. Vamos lá, Gustavo, vamos mostrar agora o procedimento que você vai fazer no alinhamento do carro na hora do percurso. Seta para a esquerda, primeira marcha, liberou o freio de mão, olhou para fora. E aí, ó, um candidato ali, né, da Autoescola Luar, ele tá retirando o carro, então ele tem que aguardar um pouquinho. Enquanto ele não alinhar as rodas lá, ó, ele não pode prosseguir. Olha lá, alinhou. Vamos lá, Gustavo. Sempre saindo lá no cantinho. Qual é o outro alinhamento? Tá vendo essa pequena deformação no asfalto? As rodas do lado esquerdo, sua, tem que permanecer, ó. Então, girou. Alinhou um pouquinho, ó. Ele já vai jogar a segunda marcha. E aí seta para a esquerda. Isso. Primeira, mais um ponto de referência, ó. Alinhamento aqui nessa pequena deformação. Terceira árvore na altura do ombro. Isso aí, ó. Freou a embreagem toda, parou. Aí, ó, olha que interessante agora, ó. Olha lá, tá vendo a torre lá que eu falei pra vocês? A torre, ela tem que estar aí, ó, no meio do volante, ó. Certinho. Mostra aí, Gustavo, o pessoal ver. A torre aí, ó. Olha lá a torre que eu mostrei pra vocês. Ela tem que estar, ó, no meio do volante, certinho. Certo? Você tem que olhar pra torre, mas não pode perder a visão do que você tem que fazer dentro do carro. Certo? Vamos lá. Primeira rua, né? Que é a rua da baliza. Segunda rua saindo da baliza. Vamos lá. Olhou, ó, pra esquerda e direita, não vem ninguém. E aí, ó, ele vai começar a girar. Girou o pezinho. Segura um pouquinho aí, Gustavo. Segura um pouquinho. Joga mais um pouquinho pra cá. Isso. Freia um pouquinho, embreagem toda. Isso. Aqui, pessoal, ó, na reta aqui, qual é o outro ponto? Por isso que eu pedi para ele segurar um pouquinho. Aqui você vai jogar a segunda marcha e a seta no galpão, certo? Para a esquerda, sempre. Tá vendo aquela árvore lá? Quando você estiver vindo nessa reta aqui, você vai ter que mirar aquela árvore lá, ó. Tá vendo ali, ó? Ó, essa árvore aqui, ó. Na sua frente. No meio do carro. Aqui, ó. Certinho. Na sua direção. Certo? No meio do carro. Porque aí você nem avança via preferencial e nem avança aqui. Você sempre vai manter no seu alinhamento, sempre do seu lado direito. Vamos lá, Gustavo? Vou mostrar mais de pertinho, ó. O Gustavo já passou a primeira. Já ligou a seta. Soltou um pouquinho. A gente tá mostrando os pontos, tá, pessoal? Acelera um pouquinho e jogou a segunda aqui nessa rua aqui. E aí, ó, olha lá, ó. Joga aqui, ó. Isso, ó. E aí ele vai parar no próximo ponto. Olha a árvore aí, ó, certinho, ó. E aí o carro fica alinhado certinho aqui fora. Certo?
sem deixar o carro ir para esquerda e direita. Como não vem carro lá atrás ainda, deixa eu mostrar aqui pro pessoal aqui, Gustavo, rapidinho. Ó, olha que bacana. Ó, essa árvore aqui, ó, no carro, no meio do carro, olha lá como é que fica, ó. Você nem avança pro seu lado direito, né? Correr o risco de ficar reprovado, porque se subir o pneu aqui é reprovado. E você nem avança via preferencial. Vou ficar aqui no meio, ó. No meiozinho, ó. Olha lá, ó. E aí tem espaço pro carro, para outro carro passar aqui, ó. E você sempre vai manter aqui, ó. Certo? Ó, certinho, ó. Mantendo sempre o foco dessa árvore, que é o padrão, certo? Vindo lá, ó, certinho, mantendo o foco nela, no meiozinho do carro. E aí você consegue ter essa visualização e o carro não avança. Nós vamos entrar aqui e aqui tem outra ruazinha, tem outro ponto lá que eu vou mostrar pra vocês, tá? Vamos lá. São os pontos no... Segura aí, Gustavo. Vou botar o cinto de novo. É isso aí. Botar o cinto. Vamos lá de novo. O outro ponto, ó, vamos lá. O Gustavo já passou a primeira, olhou pra esquerda e direita, não vê ninguém, e ele vai soltando devagarzinho. Vamos lá. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, tá, pessoal? Vai mostrar os pontos certinho pra vocês. Tirou o pezinho, acelerou um pouquinho, ó. Voltou o volante, ó. Já jogou a segunda marcha. A seta desarma, ele já pode armar a seta pra esquerda. Terceira marcha aqui na lixeira, ó, bem suave. E aí, qual é outro ponto? Olha só, lá naquela parede lá, ó, você vai mirar também no meio do carro. Tá vendo? Entre essas duas portas aqui, quando estiver chegando mais próximas aqui, eu falo pra vocês, ó. Entre o número, olha lá, deixa eu dar uma esticadinha aqui, ó, puxar entre o número 92 e 93. É essa parede aqui, ó, tá vendo aqui, ó, no meio do carro, na sua visão, tá? Eu não vou sair mais do carro porque tá vendo outro carro lá, tá em treinamento, tá bom? Então, ó, marcou o ponto aqui, o ponto lá no meio do carro certinho, e aí você não avança, a mesma coisa do outro ponto. Vamos lá, pra outra rua. Vamos lá, ó. Voltou. Aí acelerou um pouquinho, jogou a segunda. Isso, acelerou mais um pouquinho, jogou a terceira. Isso. Aí aqui, pessoal, aqui não tem jeito, tá? Aqui você tem que manter sempre aqui, olhando aqui, ó, pro meio fio, certo? Ó, certinho. E nessa casa cinza, seta pra esquerda. No finalzinho, ó, freou, reduziu pra segunda, como o Gustavo tá fazendo. E aqui você vai ter que ir até no finalzinho dessa árvore aqui, ó, e vai contar 1, 2, 3, girou, ó. E aí você vai manter sempre o foco aqui na rua, na penúltima rua. E aí acelerou um pouquinho, joga a terceira. E no bonequinho Zé da Seta você já liga a seta. Sil, qual é outro ponto de referência aqui? Tá vendo o portão lá? Tem dois portões. Tem um portão que tá aberto e outro que tá fechado. O portão que tá fechado, você vai mirar ele como se fosse sair, ó. Antes da faixa ele vai parar, ó. Freou a embreagem toda, ó. Ah lá. Ele vai jogar a primeira. Faixa de pedestre aqui, ó. Sempre tem que parar antes. Olha lá, ó. Tá vendo lá? Ó? O portão que tá fechado, ó. O portão que tá fechado, ele vai sempre o quê? Como se fosse sair, certo? Vamos lá, Gustavo. Avança um pouquinho depois da faixa. Isso. Janela da guarda com a janela do veículo. Parou. Para ele ter uma visão atrás do oratório. E ali, ó. Olha lá o portão, ó. Como se fosse sair, tá vendo? Que aí você vai manter sempre na sua mão certinha. Vamos lá pro finalzinho. Já passou a primeira, olhou. Aí ele já começa a girar, ó. Estamos no finalzinho. Voltou. Aí, ó. Segunda marcha e seta pra direita. Isso aí. E aí tem um cone. O conezinho aonde? Sempre no meio do carro. Freou a embreagem toda e vai parar. O ponto morto. Freio de mão. Já desligou a seta, não tem problema. E libera os pedais. Geralmente, quando não tem esse cone aqui, geralmente o pessoal tira, às vezes, para poder utilizar lá no percurso da moto, certo? Mas se não tiver o cone, aonde eu tenho que fixar? Lá na árvore, certo? Não tem o cone, vem aqui, ó, no meio do carro certinho, na árvore aqui, ó, certinho, que o carro não vai sair do alinhamento. E qual o ponto de referência onde tem que parar? Depois do poste. Ou depois do poste, ou antes do poste, igual lá, ó. O instrutor tá saindo lá, que acabou a aula dele, certo? E aí, ó, antes ou depois do poste, se não tiver o cone, tá bom? Aí tá os pontos de referência, pessoal, tá? Espero que tenha ajudado vocês, tá bom? Obrigado aí pelos inscritos, pelos não inscritos também, tá? A galera aí tá ajudando muito os vídeos, o intuito é esse, ajudar, tá bom? Qualquer dúvida aí, coloca lá no canal que a gente faz mais um vídeo. Mas foi um internauta aí, alguns internautas falou, pô, Sil, faz um vídeo lá, explicando o carro alinhadinho e tal, porque às vezes
eu avanço um pouquinho na hora do treino, né? A via preferencial. Então, qual é o segredo de não avançar a via preferencial? Então, tá aí alguns pontos de referência, no qual existe outros também, mas depois a gente vai estar fazendo mais vídeos, tá bom? Me segue lá no canal, tá? Ativa o sininho lá no YouTube, siulan.lima, tá? E eu tô lá também no TikTok, siulan589, tá bom? Felicidade, beijo no coração de vocês e boa sorte aí, tá? E o vídeo vai ajudar muita gente aí, certo? Ó, felicidade, vamos dar aquele tchauzinho? Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.